Perfeito. Matias respondeu aprovando. Posso ir à frente, disse Alfredo. Melhor mesmo que seja você. Bugre é muito conhecido, e o Baldo poderá perceber. Seguiram a galope e, em pouco tempo, avistavam os fugitivos. Conforme haviam combinado, nessa hora Alfredo disparou em seu cavalo e logo ultrapassava o grupo, que seguia muito lentamente. Logo atrás, cautelosamente, vinham os dois e tão logo se aproximaram, Alfredo fez meia volta e veio ao encontro. Num plano mais alto, tinha uma visão privilegiada do desenrolar da marcha tanto de um quanto de outro grupo. Camuflado por uma enorme árvore à beira da estrada, observou-o aproximar cauteloso dos dois amigos pela retaguarda dos fugitivos e, quando tinha uma distância segura, apareceu dando aviso. Alto lá! Parados e com as mãos para o alto, se não quiserem morrer. Imaginando tratar-se de assaltantes de estradas, Maurício tentou puxar sua espingarda, quando ouviu logo atrás uma voz inconfundível. Nem tente isso, negro. Era a voz de Matias. Está na minha mira, e eu pretendo levá-lo com vida. Só depende de você. Jogue essa arma no chão. Maria tremeu ao ouvir aquela voz e, num fio de esperança, imaginou que poderia ser a sua salvação. Porém, logo a realidade lhe desmanchou o sonho ao lembrar que sua ação fora uma traição ao feitor, apesar de ter salvado sua vida, mas ele jamais acreditaria nisso. Como ele está vivo? A pergunta de Maurício soou como um punhal penetrando o corpo da moça. O medo e a falta de argumentos muitas vezes trazem respostas e reações inesperadas. E eu é que sei, respondeu de forma agressiva ao escravo. Você também é traidora. Sorte da moça que as ações se desenvolveram muito rapidamente sem deixar nenhuma chance de diálogo. Rapidamente Bugre amarrou o Baldo e o outro escravo, sob a mira da arma de Alfredo. Matias dirigiu-se ao líder ainda montado em seu cavalo. E então, negro? Não basta fugir covardemente, ainda rouba uma escrava? Desce do cavalo, seu verme. Não é homem, não? Maurício sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Preparou-se para apear de seu cavalo, mas o fez calmamente. De olho em sua peixeira, enfiada ao lado do alforge, encarou o feitor olho no olho. Maurício era um bravo. Morreria, mas não engoliria mais esse desaforo. Numa fração de segundos, agarrou a arma e de um pulo só estava no chão. Matias, ao ver o escravo agora armado, deu um salto para trás. Como a reação do escravo foi rápida e inesperada, não haveria tempo de usar a espingarda. Deixe-o comigo, gritou Bugre. Vou matá-lo, está na minha mira. Não. Matias gritou muito alto. Esse é um caso pessoal. Se o negro for homem suficiente para lutar de mãos limpas, não precisa atirar. Maurício está cara com a peixeira ameaçadora. Matias manteve a calma e tentou desestabilizar o escravo. E então, seu escravo covarde, não tem coragem de lutar com um homem de verdade? Certamente é o homem só com uma arma dizendo isso. Matias jogou a espingarda no chão. Vem de mãos livres, se é que sabe o que é isso. Maurício atirou a faca de lado. Fora insultado além da conta. Ali e agora estariam livres para decidir quem de fato era mais homem numa visão da época. Engalfinharam-se numa luta nunca vista. A princípio, Matias levava certa vantagem por ter um porte físico mais forte que o escravo. Este, cansado pela longa viagem desgastante, quase não raciocinava mais. No entanto, muita coisa ainda iria acontecer. Maurício lembrou-se de seus tempos nas tribos africanas. Tinha muito de capoeira na juventude feliz, e Matias iria conhecer isso.
Golpes desconhecidos pelo feitor equilibraram a luta e, sob o olhar atônito dos dois caçadores, de Ubaldo, Maria e do outro escravo, era fácil perceber quem ganharia. Para Maria seria um desfecho terrível. Com Maurício vencendo, não teria nada de bom a esperar, principalmente depois da última frase: "Você também é traidora." Com Matias, quem sabe? Afinal ele não a censurara em nada e ainda dissera que Maurício a roubara. Não o sentira zangado com ela. Pelo menos, por enquanto. Ubaldo torcia muito para Maurício. Não tinha a menor vontade de encarar o feitor. E sabia que ele humilharia pela segunda vez. O outro escravo, é claro, torcia para Maurício matar o feitor. Mas pensava, e os caçadores? De qualquer forma, voltaria para a escravidão. Quanto aos caçadores, era notório que preferiam dar logo um tiro em Maurício ainda que só para feri-lo a ter que passar aquele suspense angustiante. Todavia tinham de respeitar a ordem expressa do chefe. Após muitos golpes e pontapés do negro, o feitor caiu ao solo com a boca e o nariz sangrando. Os caçadores, atentos ao desfecho, observavam, mas certamente no momento crítico tirariam. A luta parecia se encaminhar para o fim, pois Maurício, ao ver o inimigo praticamente derrotado, disse com toda a ira: "Agora vou matá-lo, desgraçado." Num gesto rápido, virou-se procurando apanhar a peixeira que ficara caída num pequeno barranco, quase ao alcance das mãos. Naquela rapidez com que as coisas se definiam, não daria para piscar os olhos para não perder nada. Bugre, rápido e experiente, sabia que era o fim do feitor e, antes que isso ocorresse, mirou em Maurício, pronto para disparar, mas foi interrompido por Alfredo, que, num esbarrão forte no índio, disse: "Calma." Bugre virou os olhos e não acreditava no que via. Num supremo esforço, o feitor levantara-se e apanhou uma vara de peroba, muito utilizada para fazer cabo de enxada. Quando Maurício virou-se para desfechar o golpe fatal, recebeu uma fortíssima pancada no braço direito, que portava a peixeira. Aquele pedaço de madeira punha um fim na luta. A pancada fora de tal forma forte, que partiu o antebraço do escravo, e seu grito de dor ecoou por toda a serra. Estava derrotado e inutilizado para o resto da vida. Matias sentou-se numa pedra enquanto os caçadores prendiam Maurício, que ainda gritava de dor. Com os ossos partidos, não conseguiria sequer subir num cavalo. Arfando, Matias disse aos dois companheiros: "A missão de vocês está concluída na primeira parte. Levem os dois escravos de volta." Quanto a esse covarde, apontou com toda a raiva para Ubaldo, "eu gostaria muito de matá-lo aqui mesmo, mas não vou sujar minhas mãos com um verme dessa espécie. Vocês entreguem à polícia e expliquem bem que foi o causador de tudo." Após orientar os dois, ainda voltou a falar de Maurício: "Entrem no povoado de Cambuí e procurem um médico ou alguém que possa colocar uma tala no braço desse homem. O patrão não vai querer um escravo sem um dos braços. Por isso cuidem bem dele, e vocês receberão o pagamento conforme o combinado. Podem ir agora que da moça eu cuido." Agora o modo com que Matias se referia ao negro era outro. Adquiriu respeito por ele, afinal levara uma surra como nunca lhe acontecera. Sabia que sua vitória foi um golpe de sorte. Pela primeira vez na vida, esteve olhando a morte de frente. O negro mostrara-se valente, mas sabia que o ódio que o escravo lhe devotaria dali para frente seria 1000 vezes maior que antes. Se soubesse. Não só 1000 vezes maior, mas duraria quase 2 longos séculos para ao menos aceitar a reaproximação com o antigo algoz. Maria tremia de medo agora. O que será que o feitor queria dizer com a frase: "da moça eu cuido"? Epílogo.
Um prático que atendia em vasta região do sul da então província das Minas Gerais atendeu os dois caçadores de recompensa. Que foi isso? Indagou, espantado, assim que viu o estado do ferimento do escravo. É só um negro fugido. Precisamos recuperar o braço dele para que valha a pena ao seu dono tê-lo de volta e possa nos pagar a recompensa prometida, respondeu Alfredo. O prático, que era abolicionista, foi rude com os dois caçadores uma vez que não tinha medo. Desamarrem o homem, disse, irritado. Não veem que ele nada pode fazer? E precisavam deixá-lo nesse estado. Até parece que o braço dele foi moído. O senhor não sabe o que diz, respondeu Alfredo, que era mais tosco. Esse coitado, como o senhor diz, quase matou o próprio dono e, caso venhamos a soltá-lo, pode matar até o senhor. Isso é uma fera bruta. Filho, disse carinhosamente ao escravo, vou cuidar de sua recuperação, que é coisa muito complicada, porém preciso de sua colaboração. Promete se comportar bem para que eu possa ajudá-lo? Sim, senhor. Maurício falou de forma passiva. Soltem-no, determinou um prático. O senhor não sabe com quem está mexendo. Alfredo ia desfilar um monte de impropérios a respeito do escravo, mas foi interrompido de pronto. Se vocês querem o seu precioso dinheirinho no bolso, façam o que eu estou mandando ou retirem-se daqui. Ele usou dessa estratégia pela experiência que tinha e sabia que os capitães do mato não iriam desafiá-lo, até porque era difícil encontrar alguém que fizesse o serviço que ele fazia. Era muito conhecido na redondeza em razão de sua elevada capacidade nos cuidados com doentes e feridos. Num tempo em que um médico no interior do Brasil era mais difícil de ser encontrado que água no deserto, sabia que os caçadores não tinham outra opção. Está bem, o senhor manda, concordou Alfredo sem alternativa. Mas ficaremos com as espingardas da mira dele, concluiu. Conforme ia cuidando do ferido, o prático ia conversando para descontrair. Que força foi essa que caiu sobre seu braço, filho? Maurício, como já dissemos, era um valente, sem medo de quase nada. Mesmo sentindo uma dor insuportável que não se comparava nem de longe com os cruéis açoites que já recebera, naquele momento não tinha vontade de falar nada. Como ele se mantivesse calado, Alfredo interveio. Isso é briga por mulher, senhor. O prático, que era muito culto, disparou. Mulheres, mulheres. Desde Troia elas fazendo os homens se matarem. Helena fez dois homens irem à guerra por amor a ela. Deve ser muito bonita, respondeu Alfredo. É daqui do povoado essa Helena. O prático soltou uma tremenda gargalhada ante a ignorância do caçador. Não, não. Helena era de outro povoado, que você não conhece. E assim o médico improvisado, mas com muito talento, conseguiu recolocar os ossos fraturados na posição correta e, como fazia sempre, recomendou como os caçadores deveriam se comportar para que Maurício se recuperasse sem grandes sequelas. Ao próprio escravo, agora mais animado e sem tanta dor após a dor máxima que aguentou para acertar a fratura, o prático, a fim de que o trabalho surtisse efeito, deu todas as coordenadas na forma de como deveria se comportar por um bom tempo, para ocorrer a recuperação desejada. De volta à estrada, os dois caçadores iniciaram a longa viagem rumo a Pombal, escoltando os dois escravos e o baldo. Matias, tão logo despachou os dois, ao final da luta em que quase perdera a vida, aproximou-se do cavalo onde permanecera montada, imóvel, a amada e disse: Fiquei sabendo de tudo. Ela estremeceu porque o semblante dele não era de agressividade, mas tampouco de carinho. Como conhecia a frieza do feitor nesses casos, iria começar a se explicar, mas ele sinalizou para que permanecesse calada.
O escravo que conduziu você me informou que foi sequestrada por esses dois bandidos. Surpresa, ela poderia abrir o jogo, porém deduziu que seria melhor manter essa versão. Era a solução perfeita para sua fuga, mas teria de ir com muito cuidado, pensava, para não cair em contradição. Dessa forma, melhor se manter calada. Sim, murmurou, fingindo sofrimento, o que sabia fazer melhor que ninguém. E concluiu, tive muito medo. Agora pode ficar tranquila, você não corre mais risco. Aliviada, sorriu, e Matias a retirou da montaria. Ela beijou o feitor ainda ensanguentado, que lhe disse: E este filho que leva na barriga? Por que não me falou? Tem medo de que ele possa ser do escravo. Tenho certeza que é seu. Uma mulher nunca se engana nesses casos. E se ele nascer da cor da noite? Você pode me matar. Pode ter certeza de que é exatamente o que farei, respondeu friamente o feitor. Acolhi você com toda a minha confiança e até aceitei seu envolvimento com o escravo, mas daqui para frente muda tudo. Comece mudando por acreditar em mim, respondeu Maria Auxiliadora. Não se coloque em situações de dúvidas. Cabe a você me convencer disso com suas atitudes. A princípio pensei que tivesse me traído com um escravo. Fosse isso, e você não voltaria a ver a fazenda e ficaria aqui mesmo para ser alimento dos abutres. Maria tremeu e não conseguiu conter o choro. Muito até pela situação que ela criara e da qual fora salva e ela nem entendia como. Chorava só de imaginar o fim que esteve muito perto de acontecer. Não precisa chorar. Agora está tudo bem. Vou conseguir sua liberdade e a levarei comigo para uma vida diferente longe da Pombal. Não quero mais ficar por lá. Mas tenha sempre em mente que não perdoo traição, seja ela de qualquer tipo. Não coloquei um fim na vida daquele covarde que causou tudo isso porque ele vai pagar muito caro ficando o resto da vida na cadeia. Entenda, então, que nunca deve se meter à esperta comigo. Maria ouvia com toda a atenção, ciente de que a vida lhe oferecia a última chance. Lembrou das palavras sábias de André e, intuída pelos pais, que, em espírito, sempre tentavam orientá-la, finalmente captava, por intermédio de Matias, a linha a seguir. Era a maturidade chegando. Tudo a seu tempo. Acariciou o feitor, pensou-lhe os ferimentos e agradeceu por estar viva. Seguiram para o povoado, de onde após breves dias partiram rumo a uma nova vida. A história de Paulo e aqueles que faziam parte de seu grupo termina nessa primeira parte mais ou menos assim. Paulo aceitou conceder a liberdade de Maria Auxiliadora pelo sucesso da missão de Matias. O casal deixou a fazenda Pombal e partiu para um lugar distante, onde mudou totalmente de vida. Uma doença inesperada e incurável para a época levou Paulo precocemente desta existência, 10 anos após esses acontecimentos da fuga. Havia se casado com uma mestiça, a contragosto da mãe. O casamento lhes trouxera 3 lindos e saudáveis filhos. Teresa, a mãe de Paulo, teve uma longa vida nesta existência. Com o tempo, adquiriu pela nora um enorme carinho, e tinha nos netos sua razão de viver, principalmente pelo mais rebelde e irrequieto, o do meio, que ninguém mais era que seu marido, Jerônimo, de volta. Tão esperto, superaria o irmão mais velho em inclinação para os negócios, e viria num futuro muito próximo a administrar a fazenda. Maurício aquietou-se. Seu braço, apesar do excelente trabalho do prático, para uma época de escassos recursos, tornou-se quase inútil. De toda forma, permaneceu na fazenda. Continuou revoltado como sempre muito sorumbático, pois não poderia pôr em prática sua vingança contra o casal que o vitimara. Pelo menos não teria de suportar a presença física dos dois, mas o ódio tanto quanto o amor, liga as pessoas de forma inexorável.
O ressentimento era tal, que atravessaria intermináveis 150 anos, período esse em que os benfeitores espirituais, tendo à frente Paulo, após uma nova existência que narraremos adiante, conseguiram colocar o ex-escravo como filho do casal para o devido reajuste. André viveu ainda cerca de 25 anos naquela existência, orientando Diogo, o filho do meio de Paulo, no processo em que reassumia sua amada fazenda. Muito contribuiu para a formação do menino, e agora Jerônimo, em outro corpo, mas com o mesmo respeito e carinho por André, ia incorporando ao seu espírito novos valores morais. Assim, naquele momento encerrava-se um ciclo na vida de Paulo, e novos e complicados desafios o esperavam a fim de auxiliar tantas almas que, de certa forma, estiveram sob sua responsabilidade naquela existência. Por cerca de 200 anos Paulo acompanharia a todos procurando dali para frente fazer todo o bem necessário, aproveitando cada segundo e aprendendo o valor do tempo. Nota do médium: é sempre válido lembrar-nos de um conselho útil para todos nós, aprendizes. Centralizamos a atenção em nódoas e defeitos, faltas e quedas alheias, conferindo-lhes um poder que não possuem ou exagerando-lhes afeição. E, enquanto isso ocorre, perdemos tempo, retardando as edificações que nos competem à maneira de operar os que furtassem as horas de trabalho em que se engajaram, para medir a lama do caminho que o sol há de secar. Avisemo-nos, tanto quanto possível, contra semelhante impropriedade. Livro 2. Capítulo 1. O despertar de um espírito. Paulo abriu os olhos e não demorou a perceber as pessoas à sua volta. Deitado dentro do esquife, relanceou um olhar por toda a sala de sua residência e, com tanta gente presente, fixou o olhar na esposa, que chorava desesperadamente. Fitou a mãe, a querida ancia que o peso de idade não conseguia vergar. Toda vestida de preto, Teresa era o retrato do orgulho da altivez, mesmo com a morte do filho. Consciente de sua desencarnação, não se assustou, mas seu espírito procurou rapidamente deixar aquele ambiente soturno e triste. Afastou-se do corpo físico ganhando em segundos os arredores da propriedade. Respirou a longos haustos e, caminhando pelos pastos que contornavam a fazenda, deparou-se com seu cavalo relâmpago, que degustava relva verde naquela manhã de primavera. O fogoso animal prontamente reconheceu o dono e, soltando um relincho de felicidade, veio celery ao seu encontro. Apesar de ambos habitarem naquele momento dimensões diferentes, isso não foi obstáculo suficiente para isolar o grande carinho e sentimento de amizade que os uniam. Paulo acariciou seu cavalo predileto e seguiu pela trilha que levava ao topo de um morro. Talvez Relâmpago até quisesse acompanhá-lo, mas o dono estava rápido, muito rápido. Em poucos segundos, Paulo se acomodava na crista do morro de onde observava cada detalhe da enorme propriedade. Que bonito era o amanhecer! Nunca tivera tempo para observar aquele bonito espetáculo. Algo diferente naquele momento chamava-lhe a atenção. Notou que era seu pai gritando com alguns escravos na entrada do curral. Aos poucos, ia divisando cada clichê da própria vida física, que se encerrará há algumas horas. Via a viúva de Ananias, antigo escravo, chorando dolorosamente ao lado da senzala. No outro espaço, destinado aos castigos físicos impostos aos pobres negros, aparecia Matias açoitando impiedosamente um escravo fujão. Perdido em suas elucubrações, nem percebeu a presença de um ser que o acompanhara desde a saída da sala da fazenda. Como se sente? A voz forte e limpa soou como um trovão aos ouvidos do recém-liberto do corpo físico. Assustado, respondeu com outra pergunta. Quem é o senhor? Sou Belarmino, seu avô. Apoiando carinhosamente as mãos num dos ombros do neto, repetiu a indagação. E então? Como está se sentindo? Com o olhar perdido no horizonte,
Contemplando o verde das matas contrastando com o azul de um céu lindamente limpo daquela manhã, respondeu: Confesso, meu avô, que me sinto muito confuso. Paulo não o conheceu em vida, mas ouvira muitas histórias a seu respeito e tinha enorme carinho pela memória do avô. Paulo continuou explicando: Estou morto, eu sei. Eu vejo normalmente, mas porque meu pai permanecia ali ainda brigando. Matias deixou a fazenda há mais de 10 anos, mas o vi como se tivesse voltado. A mulher de Ananias. Como pode isso? Não entendo. Você está numa situação que pouquíssimos conseguem. Sai da vida para entrar na própria vida. Agora você se encontra na verdadeira vida e consciente de tudo. Veja que extraordinário. Sim, mas que méritos tem se meu pai, há quase 20 anos, saiu da mesma vida e continua lá? Devagar você irá entender. Não se precipite. Cada um tem seu próprio tempo, e seu pai já estava contigo há alguns anos de volta à Terra em nova existência. Como assim? E o que eu acabei de ver? Meu filho, ali você viu uma projeção de Diogo, seu filho, ainda com as reminiscências da existência anterior. Enquanto o pequeno corpo físico dele, saudável, descansa no leito, seu espírito revive, pelo sonho, situações da existência como o velho Jerônimo. Quer dizer que... Exatamente. Seu pai voltou ao antigo ninho, para reaver a propriedade que você tão bem manteve. Jerônimo, reencarnado como seu filho Diogo, agora mais preparado, retorna para corrigir incontáveis equívocos. E a viúva de Ananias? Lembranças suas. Um dos mais leves de seus karmas ao qual Doravante irá estudar. Debruçando no divã de sua consciência, encontrará um meio de ressarci-lo. Vejo que não tenho grandes méritos, lamentou com um sorriso triste. Calma, meu filho. E quem os tem? O senhor, meu avô. Sorrindo paternalmente, o avô foi claro na explicação. Engana-se, meu neto. Eu tenho muito o que trabalhar ainda, aliás nós. Estaremos juntos neste desafio. Tão logo acompanhemos o enterro do corpo que lhes serviu de morada, iniciaremos nossa jornada de redenção. Eu tenho mesmo que fazer isso. A pergunta vinha carregada de indisposição no projeto do avô de acompanhar o féretro. E concluiu. Não podemos pular essa parte. Infelizmente, não. Poucos que saem da vida terrena têm essa oportunidade. Seríamos muito ingratos não reconhecendo a importância e a bênção que o corpo físico lhe proporcionou. Ah, tá, disse irônico. Um corpo doente. Não obstante esses contratempos, você trouxe sua esposa Anita para uma vida digna, trouxe de volta à terra seu pai, espírito tão necessitado de reabilitação e com pouquíssimos afetos dispostos a assumir essa missão de pai. Os outros 2 filhos também. E ainda, com o corpo que você menospreza, conduziu os destinos da fazenda por 15 anos e, claro, cometeu equívocos, pecou pela omissão em muitos casos, mas quantos sobreviveram nesta vida graças à fazenda por você dirigida? Quantos animaizinhos, assim como Relâmpago, você recolheu e junto a Faustino amparou com carinho? Quantos escravos, à semelhança de Maria Auxiliadora e André você concedeu liberdade? Quem cuida de uma mãe idosa, oferecendo a ela tanto amor como o que você proporcionou a Teresa, valorizando com a devida gratidão tudo aquilo que recebeu? Essas são apenas pouquíssimas lembranças do quanto o corpo, que você chama de doente, fez enquanto saudável. Pense, meu filho, e, assim que lhe baixar a terra, você poderá dizer com todo o alívio, missão cumprida. Meu avô, o senhor é um sábio. Como gostaria de ter contado com sua presença nos meus poucos anos vividos nesta fazenda.
pois tenha certeza de que sempre estive ao seu lado, disse com um sorriso comovente. Abraçou o neto com enorme carinho e começaram suavemente a descida do morro em direção à casa grande que, em poucas horas, viveria o triste ato do choro da despedida do senhorzinho, principalmente por parte dos escravos que o amavam. Sabiam da enorme perda que era a morte de Paulo. Fora, durante algum tempo, de fato omisso e em parte causador da infelicidade de muitas vidas, porém, após a saída de Matias, promoveu Clarindo ao cargo de feitor e aos poucos foi mudando a forma da administração da Pombal. Nos últimos 5 anos, a enorme propriedade conheceu um grande progresso, não só em nível econômico-financeiro, mas principalmente no aspecto moral. Agora, raramente os escravos eram açoitados e frequentemente se via o processo tão sonhado de libertação se aproximar. Isso fazia que os negros trabalhassem felizes e se doando plenamente em todas as atividades. Recebiam alimentação digna. E o que era melhor para os negócios da própria fazenda, os casos de fuga praticamente inexistiam. Paulo tinha muito o que se preparar visando a reparação das falhas cometidas anteriormente, mas ele tinha a seu favor uma grande virtude: sabia reconhecer seus erros e, mais que isso, queria a todo custo começar o processo de reparação. Capítulo 2. Viagem fantástica. As exéquias se desenvolveram como era de praxe naqueles tempos. O corpo de Paulo seguiu no cortejo fúnebre para a igreja da vila, onde eram enterradas as pessoas que desfrutavam de certa importância. A vida seguia seu ritmo como não poderia deixar de ser e agora, tendo Paulo e o avô Belarmino por tutor no plano maior da vida, delineavam-se seus próximos passos. Descanse por algum tempo, que depois seguiremos para o lugar que nos está destinado. Assim foi a orientação de Belarmino ao neto, tão logo deixaram as imediações da igreja. Vamos agora para lá. Não preciso descansar, respondeu Paulo. Você sofreu com a doença. Permaneceremos nos aposentos de André, que é um lugar acolhedor. Está brincando comigo? Paulo deixou escapar uma risada. Gosto de André, sempre dedicado e leal, mas o pequeno quarto dele pode ser tudo, menos acolhedor. Rumemos para lá, ordenou o avô. Ainda inadaptado ao novo plano em que passara a habitar, Paulo sequer percebeu que em pouquíssimo tempo estavam à porta da moradia de André. De início estranhou tantas pessoas ali, quando deparou-se com os espíritos presentes naquele local. Quem são? Perguntou, surpreso, ao avô. A pequena morada de nosso amigo não é procurada somente pelos vivos. Esses espíritos à procura de luz são atraídos ao convívio momentâneo de André, com a ajuda de quem pode encontrar o caminho certo a seguir e concluiu, entremos. Paulo nem bem entrou e ficou deslumbrado com o que via. O pequeno quarto parecia 10 vezes maior. Nele, encontrou muitos leitos e uma iluminação estranha para ele. A iluminação artificial da casa grande da fazenda era muito rudimentar e não conseguia extinguir as trevas da noite. No entanto, ali no interior do quarto de André aparecia dia. Nos dias da existência terrena, raramente entrava no quarto de André. Nas poucas vezes que isso ocorrera, tinha a lembrança nítida de tratar-se de um pequeno quarto quase sem ventilação e sempre às escuras. Como pode isso? Perguntou intrigado. Meu filho, nem sempre você via a verdadeira realidade. André tem elevação moral suficiente para manter um ambiente como esse. Você, que sempre o ajudou, hoje receberá o retorno desse bem praticado. Seremos hóspedes de André por essa noite. Sentado fisicamente em seu toco de madeira, André refletia na vida. Ele não nos vê? Paulo quis saber. Por ora, não. Já estive com ele nesses dias difíceis de sua doença, e já temos nosso lugar reservado. Venha. Tão logo ele adormeça, virá ter conosco. Paulo ia assim,
de surpresa em surpresa, retornando à vida de desencanado. O diálogo foi proveitoso e alegre entre os três, tão logo André os procurou. No dia seguinte, refeito do processo de desenlace do corpo físico, o fazendeiro e seu avô partiram para a nova morada. Nessa etapa, agora assistidos por Constantino, o novo guia que cuidara de tudo em relação à desencarnação, dava continuidade à adaptação de Paulo. Nem bem tomara consciência de sua nova condição e com poucos informes do avô, uma pergunta martelava incessantemente na cabeça de Paulo. Quando poderei retornar para reparar meus erros? Constantino e o avô captavam esses pensamentos e o reconfortavam. Calma, senhorzinho, sorrindo bondosamente, o novo guia explicava. Não é assim que as coisas funcionam aqui. Teremos uma longa estrada de aprendizado à nossa frente. Por que isso, se já estou disposto a consertar meus erros? Não basta a disposição. É verdade que você começa com 2 pontos altamente positivos, o reconhecimento das falhas e a disposição para pagar as dívidas, mas de que adianta isso se você não dispõe no momento do numerário suficiente para acertar os débitos? Se é isso, tenho bastante guardado na fazenda. O guia respeitosamente respondeu. Esse poderá ser muito útil aos que ficaram, mas concorda que é só uma devolução ao verdadeiro dono, hoje na pessoa de Diogo. Aqui a moeda é outra. Para vir para cá, é justo que pague enterro de primeira, enfeites com as mais belas flores, veículos luxuosos para conduzir o caixão. Contudo, para empreendermos a viagem de volta à verdadeira vida, são outras as moedas necessárias, cujos valores já vêm impressos na consciência do viajante. Creio que essa viagem não posso pagar. Não por agora. Precisamos guardar em nós muita sabedoria e humildade e buscar no bem que fizemos desinteressadamente, quando na terra, e aí, sim, resgatar pela gratidão daquelas almas às quais proporcionamos felicidade, amenizando suas dores, e elas nos cederão a passagem de volta. Isso leva tempo, Paulo. Muito tempo. Uns 6 meses, você acredita? Indagou, esperançoso, ao benfeitor. Constantino sorriu, compreendendo a ansiedade do recém-liberto. 6 anos, talvez. Paulo baixou a cabeça, desanimado. Tinha pressa. Você tem muitos créditos. Todo o bem que fez irá trabalhar em seu favor, mas esse trabalho, quando contabilizado aqui, é contado num tempo diferente daquele utilizado na Terra. A espiritualidade maior é ágil, sim, mas progride sem atropelos. O tempo do Senhor da vida é todo perfeição. Não há lugar para ansiedade. Difícil esperar tanto. Trabalhamos em tempo integral sem cansaço, uma vez que tudo é feito com prazer e dentro de uma harmonia perfeita. E com tudo isso leva todo esse tempo. Paulo questionou. Sinta-se feliz. Há outros caminhos para a volta, mas não queiras saber como. Há pessoas que mal saem do corpo, e em pouco tempo lá estão de volta, mas quase sempre pelas ligações do orgulho e da cupidez. São os frutos das uniões movidas pelo interesse material, quando não vítimas da violência do estupro, das ligações perigosas do adultério. As verdadeiras mãezinhas acolhem com todo amor criaturas que retornam nessas condições, mas há que se aproveitar bem da oportunidade, uma vez que não houve todo o processo preparatório. Compreendo, disse o ex-fazendeiro. Você voltará no tempo certo. Prepare-se bem, pois o retorno poderá não ter um sabor tão doce. Por isso, a necessidade de um longo preparo e nisso contará sempre conosco. Seu avô e eu estamos confiantes e tudo faremos para que sua futura existência seja coroada de pleno êxito. Está bem, disse conformado. E onde iremos? Para nossa escola.
Sua matrícula já está registrada há muito tempo. Ato contínuo, o guia se postou entre o avô e o neto, esticou os braços em direção a eles e, com as mãos abertas, ordenou: Dê-me as mãos e fechem os olhos. Amparados pelo anjo bondoso que era Constantino, flutuaram suavemente saindo daquele vale. Sentiram seus corpos se elevarem e, em pouco tempo, chegavam a uma região imensamente florida, muito acolhedora. Abram os olhos e contemplem nosso novo lar, disse Constantino. Do alto do espaço, viam o educandário que os esperava. O sol refletia sua luz na copa das grandes árvores verdes. Perceberam, então, lá embaixo, por entre a vegetação, a enorme construção que albergava os seres que saíam da vida física em razoável estado de equilíbrio. Encantados e felizes, aquelas criaturas comentavam entre si os mais lindos projetos sonhados para uma nova vida, no futuro retorno à Terra. É tudo muito bonito e acolhedor em nossa organização, mas aqui aprenderão que tudo tem um preço na vida. Vocês fizeram por merecer esse tratamento que estão recebendo pelo bem que fizeram na Terra, mas preparem-se, que o verdadeiro prêmio não será exatamente esse. Felizes, ouviam o instrutor, que prosseguia. Aqui, Paulo, você irá desenvolver todo o seu potencial para colocar em prática nos anos futuros, em existência de sacrifício em favor daqueles a quem é devedor. Notei, disse Paulo, que você utilizou muito a palavra vocês, quando na verdade a conta é minha. Meu avô não é devedor de nada nessa história. Qual a razão de ele se submeter a isso? Bellarmino realmente tem muitos créditos e poderia estar em outros planos da vida, mas, por amor, ele permaneceu por 3 décadas e meia ao seu lado, durante sua existência terrena. Paulo ouvia, emocionado, a explicação que o guia continuava a dar. Facultamos a ele a oportunidade de seguir com você aqui nos estudos e, ao final destes, tomar a melhor decisão que lhe interesse, ou seja, seguir como seu guia espiritual da nova existência ou, se preferir, descer novamente à vida física em sua companhia. Bellarmino com certeza terá muito tempo para decidir. Que bom! Paulo exultou de contentamento, afinal, seu avô continuaria ao seu lado, dando-lhe o apoio e assistência que tanto fortalecia. Capítulo 3. Contando os dias. Paulo se aplicava com esmero nos estudos preparatórios visando a nova existência. Naquele educandário da espiritualidade, vários espíritos recém-saídos dos sofrimentos na esfera física, principalmente ocupando corpos castigados pela vida na escravidão, eram socorridos tão logo oferecessem condições mentais para isso. Infelizmente, grande parte permanecia na terra obsediando os patrões, feitores ou até membros familiares, nas situações em que o ódio tomava as suas mentes, instigando nelas a vingança, principalmente nos quilombos onde reivindicavam a lei do olho por olho. Assim, Paulo dedicava metade do tempo que compunha seu dia nos preparos para aprender as novas lições, nas aulas ministradas pelos espíritos professores. Da outra metade de seu dia utilizava 6 horas para auxiliar espíritos sofridos, nas tarefas de assistência e socorro, munido apenas de sua boa vontade, já que não tinha preparo nenhum nessa área. Seu objetivo maior, como já vimos, era a volta à vida física. A consciência culposa não lhe dava tréguas para o descanso. Constantino sugerira, de início, pelo menos 6 horas de lazer, de meditação, mas o moço era obstinado em seus projetos. Dependesse somente de sua vontade, reencarnaria de imediato para resgatar suas dívidas. Reconhecia, desde o início, o quanto fora negligente. Moço, disse Constantino numa de suas visitas ao departamento onde Paulo desenvolvia seus estudos, você tem trabalhado demais. Louvamos seus propósitos, mas não se esqueça da necessidade de um pequeno tempo que seja para o lazer. Eu sei, respondeu, feliz. Dentro do possível, tenho feito isso,
mas o trabalho com os recém-libertos do corpo físico me proporciona enorme bem-estar. Acredite, o maior ajudado nessa tarefa tem sido eu. Muito válido isso e conta de forma imensurável a seu favor, mas queria que encontrasse algum tempo para descermos a fazenda ainda que em visitas rápidas, o que me diz? Fabuloso, respondeu com um sorriso largo. Eu posso? Perguntou surpreso. Graças à sua dedicação, até deve. Seu envolvimento aqui de certa forma fez que os laços terrenos se afrouxassem bem mais rápido que o normal. Você determina, eu obedeço, disse em tom de brincadeira ao tutor espiritual. Vejo que você dobrou o tempo no período de estudos visando reduzir o tempo para a volta à nova existência. Estou certo? Claro. Quem deve paga. Não é a lei? Rebateu, de forma feliz. Sim, meu filho, considerou Constantino tocando carinhosamente o ombro do ex-fazendeiro. Sua determinação é um ponto fundamental no sucesso de seus projetos, mas a paciência no tempo de espera também trabalha providencialmente a nosso favor. Após uma pausa, Constantino prosseguiu. A reflexão, o preparo para o sacrifício, em grande parte das vezes, são indispensáveis para as realizações futuras, funcionando como um relógio que mede proporcionalmente a necessidade da fixação do aprendizado, conforme o tamanho da missão a ser cumprida. Permita-me, Constantino, fazer uma pergunta. Claro. Se eu tiver condições ou permissão de responder, farei isso com toda a satisfação. Às vezes penso que se valoriza demais meu retorno. Não sou tão importante assim. Acho que você já tem alguma ideia de minha nova existência. Constantino riu da simplicidade do tutelado e respondeu calmamente. Você renascerá na mãe África, na pele daqueles a quem sua autoridade temporal na terra permitiu maus tratos, dores, aflições. E eu tenho afetos que me confiram a oportunidade de renascer do ventre de uma dessas almas sofridas. Muito mais que imagina. Lembra-se da viúva de Ananias? Como esquecer? Mesmo contra a vontade de meu pai, prestei-lhe socorros para a subsistência dos filhos pequenos. Não obstante toda a ajuda que lhe tenha dedicado, ela desencarnou prematuramente, deixando os órfãos na terra, não foi? Sim, era uma pessoa infeliz, mas, sempre que possível, eu conversava com ela tentando ajudá-la, pelo menos até onde meu pai permitia. Ela já vive na África e será sua nova mãe, meu caro. Paulo, que a princípio se assustara com a notícia de renascer no outro continente, agora chorava de alegria e saudade. Aquela viúva foi uma alma na qual plantara o bem e via com emoção o retorno no apoio de sua nova vida. Corina era o nome dela, recordou-se com ternura. Viveremos para sempre na África? Ao contrário. Viverão juntos por pouco tempo. Corino receberá com alegria, acompanhará com carinho seus primeiros passos nos doces dias da infância. Ela o alimentará com o leite do próprio peito, devolvendo-lhe todo o bem com que você a protegeu. Conviverão felizes por 13 anos, quando, então, apenas você embarcará para o Brasil, sofrendo a dor da saudade, conhecendo o que é a separação de uma mãe no momento em que a criatura é mais precisa da genitora. Tudo isso para que repare e sinta na própria pele o sofrimento de muitos seres humanos, pois você, de certa forma, contribuiu para que isso ocorresse. Paulo agora chorava de tristeza. Chorou dolorosamente por muitos minutos. O mentor entendeu o que se passava, mas fez uma pergunta com o objetivo de sentir a reação do aprendiz. Você sente medo da nova missão? Tenho medo e nunca. Respondeu de forma incisiva. Da minha negligência. Tenho vergonha de como falhei nesse aspecto. Paulo, você fez parte de um sistema. Não se recrimine. Antes,
Fortaleça-se para que no futuro não venha a reincidir nos erros. E prosseguiu. Seu avô vai acompanhá-lo em espírito. Acabei de conversar com ele. Será seu guia espiritual. Que bênção! Precisarei muito. Mas tenho uma dúvida. Sim, pode perguntar, falou Constantino com toda a atenção. Temos pouco tempo para eu renascer e completar os 13 anos de idade. Acompanho com enorme interesse as notícias do planeta e felizmente, ao que me consta, estão chegando ao fim os embarques dos irmãos africanos para o cativeiro no Brasil. Os abolicionistas têm conseguido enormes progressos na luta contra a escravidão. Constantino acompanhava com curiosidade e interesse em vulgar o raciocínio do dedicado estudante, que prosseguia. Graças a Deus, vejo esse ciclo se encerrando, mas, se não adiantarem meu renascimento, como farei a viagem da África para o Brasil? Encerrou, com enorme preocupação. Paulo, meu querido, e, sorrindo de forma divertida como faz um adulto ao explicar os assuntos mais elementares a uma criança, completou, nada escapa aos planos das leis maiores. Não se preocupe. Nem que seja num navio clandestino você fará sua viagem. Louvamos esse progresso de nosso Brasil, mas ainda existe muita gente má, que dribla as leis humanas, e isso persistirá por algumas décadas, porém não para sempre. A providência divina encontra meios que sequer imaginamos. Trabalhe em seu próprio bem para os duros anos que haverão de chegar e deixe o resto por conta do Pai, que tudo sabe e a tudo conduz. A conversa foi um enorme alento para o estudante. Conhecia agora o seu futuro, criado como consequência de seus atos. Tinha receio, é claro, todavia uma fé fortalecida pela presença de Belarmino o animou. Nos anos restantes em que esteve no educandário da espiritualidade, desceu várias vezes à fazenda. Amparou a mãezinha, Teresa, nos duros e tristes dias da velhice, levando-lhe carinho e bom ânimo. Abraçou por longo tempo o filho Diogo, que já trazia a energia e disposição do velho Jerônimo, dando ordens a todos, sobressaindo o espírito de líder e empreendedor naquela criança. Surpreso, Paulo percebia no menino o carinho com os negros. Já era um notável progresso naquele espírito. De todas as suas visitas, a que sempre mais lhe agradava eram aquelas junto a André. Nos últimos dias da passagem de André na Terra, o prestimoso amigo era o único que percebia a presença de Paulo. Conversavam por longas horas sobre os mais diferentes assuntos. André dizia que em breve se mudaria para o educandário espiritual. Quando estamos felizes e conscientes, os dias, meses e anos voam sem que percebamos. Os primeiros contatos com Corina ocorriam com frequência visando a harmonia entre Paulo e a futura mãezinha. A grande viagem de volta se aproximava mais e mais. Estranhamente, à medida que o tempo passava, reduzia-se substancialmente em Paulo a vontade da volta. Na mesma proporção, inversamente aumentava o medo. Outrora determinado, o antigo fazendeiro muitas vezes refletia: todos aqueles anos investidos no projeto não podem ser perdidos. Irei a qualquer custo. Tinha medo. Sim, respondia a si mesmo. Então irei mesmo com medo. Estava respaldado pela presença dos benfeitores. Haveria de vencer. 8. Nota do médium: o instante em que um espírito deve encarnar é, para ele, um instante solene. Cumpre esse ato como algo realmente sério e importante para si. Resposta: ele é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que afronta. Allan Kardec: o viajante que embarca sabe a que perigos se expõe, mas não sabe se naufragará. Assim é o espírito, ele conhece o tipo de provações às quais se submete, mas não sabe se sucumbirá.
Assim como a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou, antes, de exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa o mundo corporal pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá, mas, como o espírito só tem consciência disso no último momento, quando é chegada a sua hora. Então, neste momento supremo, a perturbação se apodera dele, como no homem em agonia, e essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente formada. A aproximação do momento de reencarnar é uma espécie de agonia para o espírito. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 340. Capítulo 4. O alquimista. Um lustro foi o suficiente para o preparo adequado ao fazendeiro que falira na missão de comandar. Corina recebia com todo o amor maternal aquele que acolherá nos momentos de desespero da última existência terrena. Num clima agradável do novo lar, nas terras de Moçambique, ela trazia um novo habitante ao mundo de provas e expiações. A primeira infância, as primeiras palavras, os primeiros passos da nova existência, ensaiados com graça e ternura pelo pequeno, enchiam de satisfação e alegria a mãezinha e os seus irmãos. Assim, o pequeno agora atendia pelo nome de Sebastião. Retomava sua caminhada de espírito imortal, sob os cuidados de uma equipe espiritual representada pela presença constante de Belarmino. Rapidamente a adolescência chegou, e o menino tinha na mente o grande sonho de conhecer novas terras. Trabalharia num daqueles navios, pensava. Levaria a mãezinha junto com ele. Tantas navegações aportavam por ali, que numa hora qualquer conseguiria trabalho. Via homens fortes amarrados serem embarcados e aquilo lhe despertava terror. Deviam ser malfeitores, pensava. Corina inúmeras vezes o advertira no sentido de nunca se aproximar demais do porto. Era região perigosa, dizia. Seus amigos mais vividos, experientes, sempre evitavam ir naquela direção. Sebastião ajudava a sua mãe nos afazeres e tentava sempre desenvolver algum trabalho que ajudasse a trazer recursos para o lar, tão carente materialmente. Achava estranho seus irmãos irem crescendo e de repente desaparecerem do lar. As irmãs ficavam até conseguirem um casamento. Sebastião era um menino muito consciente das responsabilidades e acabou por se tornar o arrimo daquela família, que ia se reduzindo a cada ano. Nosso destino, de certa forma traçado antes de descermos ao planeta, quando existem méritos para esses projetos, não falha. Sebastião sempre conseguia alguma forma de ajudar sua mãe nas despesas da casa, mesmo que eu encontrasse tarefas de risco. Eram tão raras as oportunidades de trabalho, que ele não poderia perdê-las. Mesmo que fosse no perigoso porto. Menino, gritou com voz seca o negociante de escravos nas imediações do porto. Sim, senhor, respondeu baixando os olhos em atitude humilde e habitual à época. O que faz por aqui? A pergunta denotava as piores intenções e foi feita de tal forma agressiva, que assustou o garoto. Venho entregar essa encomenda ao senhor Malaquias, respondeu mostrando um pacote, pelo qual já recebera seu mísero pagamento. Deixe isso comigo, que eu mesmo entrego, ordenou em tom agressivo. E prosseguiu. Está vendo aquele navio? Apontou na direção de uma embarcação prestes a partir. Sim, senhor, respondeu, todo medroso. Vá até lá agora e diga a Antônio, que está na entrada do navio, que você quer a féria do dia. Ande logo. A fera do dia? Perguntou timidamente, mais amedrontado ainda. A féria, gritou o português. Vá logo. Na volta, eu lhe pago, moleque. O pobre garoto saiu em disparada.
Pensou até em desviar do caminho e sair dali o mais rápido que pudesse, mas o homem prometera pagar-lhe na volta. Não poderia perder mais aquele valor. Nas estratégias para arrebanhar escravos, valia tudo. Sequestro, intromissão nas guerras entre as tribos do continente africano, raptos como o que o cruel homem estava prestes a fazer agora. Os traficantes de vidas não mediam consequências, visando a lucros. Sebastião acabava de ser colocado na rota de seu triste e cruel, mas planejado destino. O comparsa do homem que o abordara e ao qual Sebastião se dirigia já sabia a senha e astutamente tinha o argumento para a vítima entrar no navio. Ah, sim, respondeu a menino tão logo foi abordado. A féria? Entre no navio e vá até a cabine do comandante retirar. Eu explico como chegar lá. Adeus, mãezinha, adeus terra da felicidade. Sebastião agora fazia parte do enorme grupo de seres humanos que cruzariam os mares até o Brasil. Uma alta porcentagem dos embarcados pereceria na triste viagem. Dormindo em condições extremamente desumanas, mas se assemelhavam a livros numa estante pelo espaço reduzidíssimo que cabia a cada um. Empilhados em compartimentos, passavam fome, sede e em decorrência de suas doenças levavam grande parte a óbito. Sebastião, por ser novo e esperto, foi designado para limpar o convés e assim escapou daquele lugar insalubre e fétido, que era o porão da embarcação. De compleição física robusta, fora cuidadosamente programado para ele pela espiritualidade um corpo com essas características, a fim de que pudesse sobreviver na dura viagem. O menino se desdobrava nas tarefas e acabou por angariar a simpatia de alguns marinheiros, que em troca lhe davam boa alimentação. Viu com enorme pesar muitos companheiros de viagem serem atirados ao mar. Alguns ainda com vida, mas já agonizantes, o que fazia que o capitão da embarcação procurasse se livrar imediatamente deles a fim de evitar o contágio da tripulação e do que eles chamavam a preciosa carga. Assim, após longos e intermináveis dias, aportavam na capital do Brasil, então Rio de Janeiro. Eram dias em que oficialmente já não existia mais o tráfico dos navios negreiros, conforme a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz no ano de 1850, que finalmente proibia essa prática criminosa. No entanto, os oportunistas driblavam a lei e subornavam autoridades para conseguir seus objetivos escusos. Muitos daqueles seres humanos que acabavam de desembarcar já tinham destino certo, pois se tratava de encomendas de fazendeiros que não aceitavam a nova lei de suspensão do tráfico negreiro. Tão logo desembarcara, Sebastião foi adquirido por um negociante que trabalhava como intermediário encaminhando as vítimas do tráfico. Entrando pelo interior do Brasil, falsificavam a documentação em que os sofridos africanos constavam como brasileiros, principalmente aqueles que falavam o idioma da terra em que aportaram. Compradores inescrupulosos já sabiam do esquema desonesto e acabavam como receptadores, como ocorre nos dias de hoje com os mais diversos tipos de comércio ilegal. Esse não era o caso de Diogo, que comprou o menino para a fazenda Pombal com a certeza de que estava adquirindo um escravo que viveu na Bahia. Claro que era uma das falsificações dos vendedores. A bem da verdade, Diogo nem sabia por que comprar aquele menino. Era forte, sim, mas não entendia por que sentir uma pena imensa daquela criança ali exposta. Não tinha motivo nenhum para comprá-lo a não ser para algum serviço leve no casarão da propriedade. O menino era muito criança para o trabalho na lavoura. Dessa forma, Sebastião, guiado pelos mentores do bem, integrava-se novamente ao antigo lar. Não fosse pela dor da perda da mãezinha, por quem chorava todas as noites, poder-se-ia dizer que estava em casa. Dona Teresa, vivendo os últimos dias da existência terrena, mais que todos, apegou-se ao pequeno Sebastião, e assim o menino se tornou seu protegido. Era a companhia de que precisava para enfrentar os tristes dias de solidão da senectude.
Atencioso e prestativo, Sebastião também se apegou à velha senhora. Um espirro da anciã, e lá estava ele, pronto para servi-la. Quer um copo de água, senhora? Dona Teresa, sofrida e amargurada, sentia saudades do único filho que gerara e sem saber, de forma inconsciente, mas fortemente pela intuição materna, tinha ao seu lado a companhia ideal. Sebastião era alegre e feliz apesar de ter todos os motivos para chorar e reclamar. Dona Teresa pedia ao menino que contasse suas histórias, e ele pacientemente repetia quantas vezes fosse necessário tudo o que vivera naqueles poucos 13 anos. Ela amava ouvi-lo relatar sobre a doce infância vivida em Moçambique. E sua mãe? Ela repetia todos os dias a mesma pergunta. Nunca mais a vi, sinhá. Só em sonhos, e completava tristemente. Sei que nunca mais a verei. Não fale assim, recomendava, penalizada, ao pequeno Sebastião. Quem sabe algum dia o meu neto possa comprá-la e vocês viverão aqui felizes. Dizia isso quase que delirando, sem a menor noção da realidade dessas vidas separadas pela crueldade, ganância e ignorância humanas. Quem sabe, né, sinhá? O menino demonstrava que acreditava mais para não contrariar a velha senhora, mas totalmente consciente de seu destino de viver para sempre separado de sua genitora. Ele era agradável e constante companhia de Dona Teresa em quase tempo integral. Aproveitava os momentos em que ela adormecia, o que era até frequente, e, por iniciativa própria, saía à procura de atividades junto ao senhorzinho. Ajudava na parte administrativa e aprendia com uma facilidade enorme. Em pouco tempo, já fazia o controle dos gastos e das finanças de um modo geral para o patrão. Só não fazia os trabalhos que exigissem um afastamento maior porque Diogo sabia que, ao acordar, a avó faria a mesma pergunta de sempre. Cadê Sebastião? Nessas situações, melhor atendê-la de imediato. Contrariada, ela se tornava impaciente demais. Somente Sebastião para acalmá-la. Por esse motivo, Diogo evitava dar novos encargos ao jovenzinho. O tempo passou, e logo a morte levou Dona Teresa. Dali para frente, Diogo mandava a Sebastião em todas as viagens de negócios. As pessoas envolvidas nas negociações estranhavam o fato de tratar tudo agora da fazenda Pombal com um negro. Sua capacidade cresceu a tal ponto que até a cidade do Rio de Janeiro Diogo o enviava. Ficava deslumbrado com tudo aquilo e em seu íntimo tinha um sonho, que não revelava a ninguém. Queria conhecer o imperador, de quem falavam maravilhas. Mas sabia tratar-se de um sonho impossível. Os anos passavam rapidamente. Sebastião, de forma eficiente, ia reparando seus erros de vidas passadas. Tornara-se o braço direito de Diogo, que, com o apoio do jovem, ia melhorando as condições de vida dos escravos. Por meio das ideias e demonstrações de vantagens para a economia da fazenda, ele mais e mais contribuía para dar conforto e tratamento decente àquele povo sofrido. Com o passar dos anos, a sociedade composta pelos abolicionistas conseguia com os representantes do povo fazer que leis e mais leis fossem aprovadas, ainda que de forma gradativa, e assim libertava aos poucos aquelas pobres almas. Os idosos não mais poderiam ser escravos, em cumprimento à lei dos sexagenários. A lei do ventre livre não mais permitia aos filhos dos escravos serem cativos. Claro que a realidade nas propriedades onde prevalecia a desonestidade por parte dos fazendeiros, as novas leis pouco mudavam a situação dos cativos, mas, com a chegada de levas e levas de imigrantes europeus em busca de trabalho assalariado, criou-se uma situação favorável ao desenvolvimento do país e à aceleração do processo de libertação definitiva da escravidão no Brasil. Numa de suas constantes viagens à corte, Sebastião conheceu uma figura que muito lhe ajudaria, um senhor idoso que habitava o palácio, um negro por nome de Rafael.
Entre os dois se firmou uma grande amizade, e Sebastião contou sua vida sofrida, ressaltando quanto trabalhava para amenizar as dificuldades do povo escravo, tudo fazendo na propriedade que lhe acolhera para favorecer os pobres irmãos cativos. Sebastião contou que agora trabalhava integralmente na causa abolicionista, o que despertava inveja e até o ódio de muitos grandes proprietários. Rafael se encantara com aquele senhor de quase 40 anos de idade. Prometeu ao novo amigo marcar uma audiência com o imperador para que pudessem conversar e assim Sebastião realizar seu grande sonho. Sebastião não cabia em si de contentamento. Chegando à fazenda Pombal, foi a primeira coisa que contou a Diogo. O agora velho Diogo, já perto dos 50 janeiros, muito felicitara ao seu administrador. A vida é pródiga trazendo-nos sempre novas surpresas. Existem os dias tristes, é verdade, mas, ao olharmos para as coisas boas que nos acontecem, veremos que estas são em bem maior número. Sebastião que o diga. Desceu a terra para um amargo regresso e provou desse fel, mas, confiante e obstinado, transformou todo esse amargor num doce e suave suco de uvas. Difícil. E alguém disse que seria fácil. Quantas vezes a corina de nossas vidas pode bater à nossa porta pedindo-nos um alimento, um simples copo com água? Ela nos deu leite, agasalhou-nos por longos 9 meses, cobriu-nos de carinho nos dias difíceis da infância sofrida e agora, ela, noutra roupagem física, não é reconhecida por nós. Pelo menos o sentimento de ternura temos como retribuir. Uma palavra de carinho, um gesto de respeito. Jesus nos orientou nesse sentido. O que chamamos de mal, por vezes, é necessário, conforme o estado evolutivo da alma, pois o mal constitui parte do processo de despertamento do espírito. Somente depois que o espírito atinge determinado grau de evolução espiritual, não é mais necessário o mal, ou seja, o escândalo. Há certas circunstâncias na vida em que a alma se sente obrigada a agir mal, entretanto, ela recebe a correspondência do referido erro, para aprender a respeitar a lei. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. A necessidade do mal desaparece à medida que o espírito vai se depurando, porque o amor cobre a multidão de pecados, conforme ensinou o apóstolo Pedro. Cobre, porque instrui e educa, trazendo ao homem, encarnado ou desencarnado, a luz do entendimento, conferindo-lhe pureza espiritual. Quem dota as almas dessa pureza são os processos da reencarnação. É pois, de corpo a corpo, de passo a passo na senda da vida e nas vidas sucessivas, que o espírito se sente livre de todo o mal. O espírito foi criado simples e ignorante e, para que ele desperte, ou comece a despertar suas qualidades que dormem na consciência, necessário se faz que a princípio ele conheça o mal. É pelas consequências do mal, que o bem surge com todo o seu fulgor. João Nunes Maia, Filosofia Espírita, volume 13. Pelo Espírito Miramês. Belo Horizonte, Espírita Cristã, Fonte Viva, página 57. Capítulo 5. A volta. Naquela tarde fria de inverno rigoroso do ano de 1883, retornava ao planeta para uma curta, mas providencial e necessária existência, um dos mais terríveis carrascos de nossa despretensiosa história. Era um dos espíritos pelo qual Sebastião mais se culpava. Esse sentimento atormentava em razão da conivência no comportamento agressivo que o espírito agora reencarnante praticara. Sebastião não se conformava por ter permitido isso. No período em que Sebastião habitara o educandário na espiritualidade, tão logo desencarnara da existência como Paulo, naqueles longos e intermináveis 5 anos, procurara, de forma obstinada, encontrar essa alma equivocada de quem de certa forma fora cúmplice nos erros praticados. Naquela oportunidade, não só Belarmino, como também Constantino lhe explicaram não ser aquele um assunto para o momento. Não era a prioridade na vida do ex-fazendeiro.
haveriam de ajudá-lo, mas não naquele momento, diziam. Esclareceram ainda que, naqueles dias mesmo, aquela alma, tão comprometida, já começava a colher, ainda na existência física, os frutos de suas ações envolvidas na maldade. A doença, o abandono pela companheira, a pobreza já representavam um verdadeiro inferno ainda na terra. Sua preocupação é louvável, meu neto, dizia Bellarmino ou então Paulo, ambos na espiritualidade, porém, há que se deixar seu amigo purgar na própria pele uma parte mínima que seja, a fim de despertar o arrependimento. Aí, sim, poderemos oferecer nossa ajuda. Você renascerá em breve, como já sabe, e, após longa vida e progresso em nova existência, levaremos seu amigo ao seu encontro. E como será isso, meu avô? Não se preocupe com isso neste momento. No tempo certo, você perceberá. Só poderemos ajudar alguém com eficiência, após absorvermos a verdadeira fé, que nos transforma de seres bem-intencionados em indivíduos realmente capacitados para a tarefa que nos compete. E, assim, Bellarmino explicava a situação crítica do antigo habitante da fazenda Pombal ao qual então Paulo pretendia ajudar. Voltando ao momento presente de nossa história, vemos Sebastião, naquela tarde fria como relatávamos, sendo chamado às pressas à antiga senzala, transformada em habitação razoavelmente decente, na qual acabara de nascer um menino. A pobre mãe chorava dolorosamente pelas condições em que o pequenino nasceu. Aos prantos, explicava ao protetor a quem todos amavam e em cujos ombros sempre se debruçavam expondo suas dores. Sebastião, veja como nasceu meu pobre Pedro. Condoído pelo sofrimento daquela mãe, constatou que o bracinho direito do recém-nascido vinha com o que hoje a ciência médica chama de agênesia transversal de membros, ou seja, o bracinho direito do bebê nasceu deformado. Sebastião não tinha condições de compreender aquilo. Nunca vira algo igual. Acalme-se, Neuza, disse buscando as palavras mais adequadas para aquele momento de tanta incerteza. Não é possível, dizia a mãe. Amanhã trarei um conhecido médico da cidade, que examinará Pedrinho. Ele cuidará de seu bebê no que for necessário. Mantenha calma, que Deus há de nos ajudar. Neuza, ainda em desespero, sentiu naquelas palavras os primeiros raios de esperança. Como sempre, tinha palavras bondosas aquele ser humano. Era a salvação de todos que estivessem em apuros. Sebastião era muito querido, e os escravos viam na cor da pele dele um igual, e por isso a confiança aumentava. Mesmo Diogo era também um bom patrão, mas pouco se metia na vida dos negros. Sebastião tinha todo o poder para cuidar dos cativos. Cabia a ele administrar conflitos e todas as necessidades dos negros. Assim, chegava àquela fazenda mais um antigo habitante de uma época de terror, de medo, de mortes horríveis ocorridas lá no começo daquele século. Matias voltava. O bracinho do pequeno era o resultado da consciência culposa de Matias pelos incontáveis homicídios e padecimentos que sua mão direita, empunhando o chicote, causara aos escravos. Após a desencarnação, em péssimas condições, perambulou por 2 décadas no umbral. Foi o tempo necessário para, por meio do sofrimento e da humilhação, despertar para o sentido da vida. Não aprendeu, é claro, tudo o que deveria aprender. Pelo menos se conscientizou de que sua situação era gravíssima. Não tinha, naquele momento, afetos a quem recorrer para uma nova existência. Renasceria como resultado de ato violento de um estupro. Nos poucos anos que permaneceu no nós ou como espiritual, não tivera muitas condições de aprender o mínimo necessário. Seus reflexos estavam condicionados à prática da violência. Recebera os melhores cuidados, graças ao apoio de Constantino, que sequer cogitara de levá-lo a uma colônia espiritual para ser reeducado.
melhor seria descer novamente à terra, ainda que por breve período e junto àqueles aos quais causara tantos sofrimentos, pelos seus atos cruéis como feitor, e, então, ele absorveria um pouco que fosse da bondade do benfeitor reencarnado como Sebastião. Assim, como sempre, a espiritualidade maior planejou cuidadosamente a volta do antigo feitor para que ele não se perdesse novamente. Sebastião recolhia com bondade aquele espírito que reencarnou na fazenda Pombal para reparar os erros na conivência com as maldades cometidas por ele, espírito, quando na existência como Matias. Pedrinho, como o chamava de forma carinhosa, teria em Sebastião um pai e aprenderia muito para, aí sim, ao desencarnar, ter condições de ser internado em uma entidade educacional da espiritualidade. Impossível dar assaltos no processo evolutivo. Não há como albergar o espírito renitente nos erros e na prática deliberada da maldade numa colônia espiritual onde habitam sofredores conscientes de suas falhas. Nos casos graves de fixação no erro, somente esgotaremos nossas más tendências após a morte, perambulando indefinidamente pela crosta terrestre por seus umbrais ou quando abrirmos nossos sentidos para os benfeitores que nos socorrem e providenciam nossa volta quase que imediata à vida na Terra, em nova existência. Não há outra opção, ainda que espíritos benevolentes nos recolham. Eles nada mais podem fazer em nosso favor enquanto não despertarmos para o significado da realidade da vida. Sebastião ia consertando com paciência tudo aquilo que deixara de fazer por negligência. Diogo mudou muito, principalmente por ter ao seu lado aquele que fora seu filho. Tinha agora humildade para reconhecer e aceitar o apoio de um escravo que se elevava a um nível muito alto. Sebastião tinha por parte de Diogo carta branca para agir conforme o necessário ao bem de todos. Viajando com frequência, Sebastião adquiria novas conquistas, por meio de ideias modernas que ia incorporando ao dia a dia da fazenda. A causa abolicionista era uma delas. De certa forma, habilmente ia convencendo Diogo, e já se antecipavam a nova realidade que estava prestes a chegar. Aqueles escravos que já tinham condições de se adequar a uma nova vida de forma independente iam concedendo a liberdade. Aos poucos ia introduzindo na propriedade mudanças que em pouco tempo culminariam com o assentamento de colonos, imigrantes vindos de países europeus. Indo novamente à capital do império, e em contato com Rafael, Sebastião soube da boa novidade. Em sua próxima visita ao Rio de Janeiro, estaremos com o imperador. No momento ele se encontra em viagem pela Europa, informou Rafael abraçando-o. Meu sonho, exclamou quase sem voz. Então prepare-se, que, na próxima vinda corte, realizaremos seu sonho, disse o idoso, mas ainda forte na posse de suas melhores faculdades mentais. A família de Diogo encheu-se de júbilo com a boa nova. Onde chegara aquele pequeno escravo? O protegido de Dona Teresa, como falavam, Sebastião tornara-se a alma mais iluminada daquele povo. Conhecido nos arredores, onde quer que chegasse, era recebido com respeito e carinho, exceto, é claro, pelos radicais contrários à causa abolicionista. Nota: no capítulo 31 da obra Nosso Lar, André Luiz narra uma passagem em que Paulo, vigilante-chefe da colônia Nosso Lar, justifica a Narciso e André Luiz porque não poderia socorrer um espírito que pedia para entrar no grande portão da colônia. Tratava-se de uma mulher que, na terra, como profissional de ginecologia, havia praticado dezenas de abortos. O espírito exibia a terrível carantonha de ódio, bradando: minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Então, Paulo explica, esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. É preciso entregá-la à própria sorte. Todos somos espíritos endividados, entretanto,
Temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos, mas esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então, ela poderá voltar. E Paulo rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas e más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas, por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar. Pelo Espírito André Luiz. Brasília, FEB. Se inscreva. Se já o fez, verifique se você ainda está inscrito no canal, pois às vezes, a plataforma retira a inscrição. Ative o sininho em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Capítulo 6. No Palácio Imperial. Era fim de agosto. O frio naquele ano castigava muito o país tropical, que normalmente pouco sofria com isso. As constantes geadas trouxeram grandes prejuízos à economia da fazenda. Os primeiros colonos contratados por Sebastião foram de uma utilidade excepcional, dados seus conhecimentos e a vasta experiência vivida nos rigorosos invernos europeus. Sebastião aceitava com humildade, como era de seu feitio, as novas sugestões apresentadas por aquele povo branco, ainda visto com enorme desconfiança por toda a comunidade local. Para os dias que finalizavam o mês havia marcado viagem ao Rio de Janeiro, onde precisaria estar presente para participar de importantes negociações alusivas ao interesse da fazenda e de um encontro com influentes personalidades abolicionistas. Chegando à então capital do Brasil, procurou seu amigo Rafael como era de costume. Sempre desejava ardentemente reencontrar o velho e querido amigo de tão pouco tempo de convívio, mas por quem sentia uma afinidade indescritível. Eram laços de muitos séculos de amizade e carinho. Seu receio era um martelar constante em seu pensamento: será que reencontrarei Rafael? Tal receio prendia-se à idade já avançada do bom amigo que fizera em terras cariocas. Meu irmão Sebastião, com um sorriso de marfim, o velho habitante da corte o abraçava com carinho e atenção. Como tem passado? Saudades, meu bom Rafael. Temos trabalhado bastante na luta de nosso povo. E você? O que me conta? Ainda aqui servindo meu leal imperador. Esperando Deus me chamar. Rafael não era escravo, mas cuidava de Dom Pedro II desde a partida de Dom Pedro I, para Portugal, quando abdicara do trono, em abril de 1831. O menino contava apenas 5 anos de idade. Tornara-se um tutor, um servidor, um amigo para aquela criança. Dom Pedro II tinha, assim, respeito, admiração e gratidão por Rafael. Fique tranquilo, respondeu Sebastião. Deus ainda quer você por muitos anos aqui na terra. Estimo vê-lo assim tão bem. Vamos para o palácio? A pergunta repentina pegou Sebastião desatento. Assim? Agora. De repente. O amigo tem compromisso para hoje. Só no fim da tarde. Reunião da nossa causa. Que bom. Admiro vê-lo envolvido. Esse trabalho em favor de nossos irmãos haverá de alcançar o sucesso. Sim, é o que esperamos. Mas quanto à visita ao palácio, não teríamos de marcar com antecedência. Normalmente sim, e, em tom de brincadeira. Mas você se esquece que eu moro lá? Até me esqueci, disse rindo o interlocutor. Não é uma visita oficial, esclareceu. E completou, de forma divertida, afinal,
Não vamos receber um ministro, vamos. Sebastião abraçou o ancião, feliz com a forma descontraída com que tratavam de tudo. Antes que respondesse, ouviu ainda do velho negro. Até um ministro anônimo, mas isso pode ficar em segredo para o bem da causa de nossos sofridos irmãos. Naquele dia inesquecível para o senhor que viera como escravo de Moçambique, separado de forma desumana de sua mãe, foi uma experiência única conhecer e conversar com o culto monarca, tão injustiçado pela história nas terras do Cruzeiro do Sul. Sebastião soube que o próprio imperador já trabalhava na causa abolicionista havia mais de 40 anos. Enviara diversos projetos pedindo a libertação dos negros, mas nunca obtivera aprovação por parte do parlamento. Contrariando o que a maioria do povo pensava, a sua vontade não era lei. Afinal, o Brasil era uma monarquia parlamentar. Soube também que Imperatriz Teresa Cristina, havia mais de 20 anos, doara todas as suas joias em benefício da causa abolicionista. Conheceu Princesa Isabel, que, em 1871, promulgara a Lei do Ventre Livre, que determinava a liberdade dos filhos de escravos que nascessem a partir daquela data. Dessa forma, estavam livres do terrível destino de nascerem escravos como era prática até ali. Tomou conhecimento de que ela financiava, no bairro Leblon, uma comunidade negra que cultivava plantações de camélias, a flor que era o símbolo da abolição. A princesa contou seus projetos, mas mencionou os graves riscos que corria. Sofria, a partir da lei do ventre livre, constantes ameaças de morte, que se estendiam até seus filhos e eram financiadas pelos cafeicultores escravocratas. Em vista disso, fora criada pelo notável José do Patrocínio, abolicionista conhecidíssimo, uma guarda para a princesa, conhecida como a Guarda Negra. Meu pai dizia ela tentou aprovar uma lei oferecendo assistência do Império aos filhos dos negros escravos para que possam estudar e ingressar na sociedade, mas tal sonho do imperador parou nas mãos do parlamento. Diante disso prosseguiu ela, o imperador financia com a sua própria verba escolas que visem a formação acadêmica de filhos de escravos, e assim já temos vários profissionais negros, mas a vida deles não é nada fácil. Estamos trabalhando por um futuro melhor para essa população excluída. No século XX, com certeza, colheremos os frutos desse trabalho. Sebastião ficava perplexo ouvindo tantas ações da família imperial em favor de seus irmãos negros. Mais admirado ficou quando constatou que no palácio não havia escravos. Os negros que ali trabalhavam eram todos assalariados. A vitória de nossos projetos está próxima, pensava. No entanto, desconsiderava a reação dos poderosos que teriam seus interesses contrariados. Toda a dedicação, todo o sentimento humanitário da família imperial iriam lhes custar muito caro. Contribuiriam para o bem da jovem nação brasileira, libertariam o povo sofrido da escravidão, contudo, assim como ocorreu com Moisés, que conduziu o povo hebreu à terra prometida e morreu antes de nela pôr os pés, não lhes estaria reservado o direito de entrarem na terra prometida dos escravos africanos do Brasil. Sebastião naquela tarde saiu do palácio de Alma Nova, renovada. Iria para a reunião com seus pares na luta abolicionista com ânimo forte e disposto a contar as boas novas. Só não esperava constatar que suas palavras nenhum impacto provocou nos membros daquela sociedade. Eles já sabiam de tudo e se limitaram a rir do animado Sebastião e recomendar de forma alegre e animada: não conte nada a ninguém. A história da nação brasileira registra pouquíssimas informações sobre quem foram D. Pedro II e a princesa Isabel. Aqueles que os conheceram e os que lutaram para resgatar o nome e o caráter irretocáveis deles, e até o conseguiram, não contavam com o fato de que as gerações futuras os relegariam ao esquecimento. Boa parte dos seres que habitam mundos de provas e expiações ainda não conhecem o sentimento da gratidão. No entanto, a missão de ambos na Terra foi coroada de pleno êxito,
E para o governador do planeta eles ocupam um lugar de destaque por merecimento e justiça, no cumprimento daquilo que lhes foi confiado. Capítulo 7. Palavras finais de Sebastião. Essas são considerações nas quais meu ilustre intermediário, professor Alceu, não está presente com a sua sempre valiosa e indispensável colaboração. Por intermédio de nosso convívio durante décadas, fui passando a ele os fatos narrados nessa obra. Lá no começo de nossa conversa, o professor idealizava um livro. Aguardamos pacientemente a oportunidade em que pudéssemos encontrar nosso colaborador na Terra, um médium que tivesse afinidade com o narrador. A princípio, pedi ao nobre e querido amigo que, usando de sua elevada capacidade no trato com as letras e palavras, pudesse dar vida à minha despretensiosa história. O professor jamais se opôs, pedindo apenas que aguardássemos o momento e a pessoa adequados. Por questão de sintonia, ele me explicara, é necessário alguém capaz de captar fielmente cada detalhe da narrativa. O leitor poderá perguntar, por que eu mesmo não ditei a história? Basicamente por não querer repassar em minha consciência pesadíssimas falhas imperdoáveis, poderia dizer assim na linguagem humana, daqueles dias tão comprometedores. A pedido do autor espiritual, repassei toda a narrativa colocada por ele e a forma como o médium descreveu e posso dizer, sem sombra de dúvida, que os fatos ocorreram exatamente dessa maneira. Hoje, na espiritualidade, meu trabalho prioritário é buscar cada um desses seres, assistindo-os em seus processos de reabilitação e dessa forma restituindo-me a paz de consciência. São centenas de espíritos desviados do caminho do bem. Muitos se recuperam rapidamente e entendem o novo caminho a seguir. Porém, para minha tristeza, cerca de 1,5 ainda sequer aceitam a ideia do perdão. Matias, Maria Auxiliadora e Maurício vivem hoje na Terra e se dedicam de uma ou outra forma aos preciosos ensinamentos do Espiritismo. O Baldo convive com eles, mas ainda é uma alma muito revoltada. Outros seguem a vida aí, no planeta, ou laborando por aqui. André ocupa postos elevadíssimos aos quais chegou por sua própria condição de ser iluminado. Faustino nos ajuda na causa agora de libertar os escravos do ódio. Entre estes, muitos não foram escravos na terra e ainda defendem a escravidão. É a luta, meus irmãos. É o preço do descaso, do desperdício de existência, vivendo-se em completo comodismo. A frase "eu não faço nada de errado, não faço nenhum bem, mas também não pratico o mal" traduz tudo. Há muito o que se fazer em prol do bem. Omissão em praticar o bem já é um mal. E, complementando as notícias das pessoas envolvidas nessa trama, meu avô Belamino, meu protetor e braço direito, cuja presença em minha vida foi fundamental para que eu não cometesse mais equívocos, vive hoje na Terra em começo de existência. Assisto, dentro de minhas possibilidades, a todos. Enquanto existir uma alma a que chore o pranto da dor ou da revolta entre aquelas que estiveram sob minha responsabilidade, não me afastarei da vida na Terra. Os pretos velhos tão bem acolhidos por aqueles que sofrem levarão o consolo e ajuda aos seus lares. Reflitam numa imagem que passo a vocês. Matias, que odiava tantos irmãos negros, hoje reencarnado como relatamos, abre um sorriso enorme quando recebe a visita deste pobre ser que escreve a vocês, e, aliviado, ele me conta suas dores do presente, e eu mais feliz ainda me sinto quando deixo confiante de alma renovada para suas lutas redentoras na terra. Vejam o que nosso mestre e modelo nos proporciona e lembre-se da frase inesquecível: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Porém sempre com fé e tenham a certeza, muitos Sebastiões estarão à sua volta, amparando-os em suas dores e oferecendo o amor ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 8. Palavras do médium. Detalhe de uma mensagem. No dia 13 de maio de 2014, recebi,
Entre tantas outras mensagens que normalmente vêm nos trabalhos no Centro Espírita, essa que apresento em seu original. A meu ver, era só mais uma mensagem como as outras que eu li ao final de cada trabalho. Uma das colegas de trabalho até comentou ao final da leitura: olhe, pode até dar um livro, mas sinceramente a mim não chamou tanta atenção. Nem de longe imaginava que fosse a origem de toda uma história bonita e educativa. Passados 6 anos sem que nesse período houvesse qualquer outra mensagem escrita desse espírito, passei a ter contato com ele no dia a dia pela intuição. Sebastião muito me ajudava nos momentos de desarmonia na saúde física ou emocional, proporcionando-me curas e reequilíbrio ao corpo e à mente. Assim, em poucos meses de convivência, ele me intuiu a rever, naquelas dezenas de cadernos, algumas mensagens de otimismo e apoio a fim de divulgar nas redes sociais nos dias difíceis da pandemia da Covid-19. Para minha surpresa, encontrei uma única mensagem psicografada pelo espírito Sebastião, da qual não mais me lembrava. Honestamente, são vários espíritos que se utilizam de minha mediunidade para psicografias, entre os quais 6 o fazem quase que semanalmente. Outros, como foi esse caso de Sebastião, enviam sua mensagem e não mais ditam outras ou muito esporadicamente e voltam aos trabalhos. Decorridos alguns meses, o professor Alceu foi me passando a narrativa. O professor é de minha terra natal e, como gosto muito de pesquisar coisas do passado de lá, principalmente pelos jornais da cidade, já que deixei minha terra aos 13 anos de idade, há uns 5 ou 6 anos encontrei uma matéria dele num jornal e até brinquei com alguns amigos, como é engraçado, o estilo desse autor é muito parecido com o meu modo de escrever. Jamais imaginaria que resultasse em tudo isso. O professor é um dos fundadores do Sanatório Espírita de Uberaba. Desencarnou em agosto de 1962. Por essas estranhas coincidências da vida, 4 meses após a desencarnação de minha mãe na mesma cidade. Enfim, segui adiante descobrindo essas maravilhas da vida em que nem sempre acreditamos se não conseguimos ver com os olhos da carne. Eu me vejo muito no estilo São Tomé, mas a vida tem me provado que grande parte das vezes não precisamos tocar nas feridas provocadas pelos cravos no crucificado, para saber que Ele está presente entre nós. Fim. Se você gostou desta história, por favor, deixe o seu like, e o seu hype. Este audiolivro representa uma contribuição do canal, Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você.